Bem-vindos ao nosso Lacan Entre Capas nesse canal YouTube, com um seminário problema, um seminário controverso, um seminário que começa anunciado como todos os outros, né? Na École Normale Sup, em 1963, né? Momento em que o Lacan está acontecendo, o momento em que está acontecendo o Congresso de Estocolmo, onde o Lacan e a doutor estão sendo julgados, se eles poderão continuar como psicanalistas, didatas. Perrier, Leclerc e Granoff estão lá fazendo tratativas, conversando com o Winnicott, conversando com o Turkle, conversando com outros integrantes, né, da IPA. É um momento bastante tenso. Então Lacan anuncia seu 11º seminário, chamado justamente Os Nomes do Pai. O seminário que tem uma primeira sessão, um primeiro dia, né, em que o Lacan apresenta seu programa. O Lacan fala da angústia, fala do objeto, é uma espécie assim de: agora que você criticou a identificação, agora que você tem uma outra teoria da angústia, né, o que isso vai transformar ou revisar em relação ao Édipo, né, em relação a essa matriz simbólica fundamental da psicanálise. Então se espera muito desse seminário, um seminário que começa por uma referência ao Lévi-Strauss, e começa a discutir o pai primordial, começa a discutir o sacrifício e o totemismo, tá? Por exemplo, isso significa que a perversão, representa o ato de pôr contra a parede a apreensão do pé da letra da função do pai, do ser supremo, né? Ele começa já a juntar perversão e paternidade. O Deus eterno tomado ao pé da letra, não de seu gozo, sempre velado e insondável, mas de seu desejo como interessado na ordem do mundo. Eis o princípio no qual, petrificando sua angústia, o perverso se instala como tal. Ou seja, vai reler o Édipo, vai reler o que é ser psicose e o que é perversão, o que é neurose. A neurose é inseparável aos olhos de uma fuga diante do desejo do pai, o qual o sujeito substitui em sua demanda. Várias alusões aqui ao pai, ao totem, né? Por exemplo, não é verdade que seja no nível da fobia que o animal surge como metáfora do pai, como no pequeno Hans. A fobia nada mais é do que o retorno a algo anterior, o que dizia Freud referindo-se ao totem. O totem quer dizer que o homem, não tendo muito do que se orgulhar por ter sido o último produto da criação, aquele que age, foi feito de barro, o que não é dito de nenhuma outra criatura, e vai buscar para si ancestrais assim honrados. Nós ainda estamos nesse ponto como evolucionistas, precisamente assim, buscando um ancestral animal, né? Como se o animal fosse um pré-humano. Bom, esse seminário, então, que só tem um encontro, ele contém uma alusão muito preciosa a uma tela de 1596 do Caravaggio, né, chamado justamente o sacrifício de Isaac, né, esse momento em que Abraão vai executar seu filho primogênito e é interrompido por um anjo que diz: para aí, em vez de sacrificar seu filho em amor, né, em homenagem, em obediência a Deus, substitui Isaac por um cordeiro. Então aí vocês têm origem do ritual da Páscoa, né? E vocês têm origem de um ritual que encena a castração. É uma figura da castração. Você assassinar seu filho, assassinar aquilo que é mais precioso para você. Não é que Brown não gostasse do seu filho. Ele estava, no fundo, numa divisão, assim, um pouco de quem você ama mais, a quem você presta relação de fidelidade primária, né? O seu filho ao pai de todos os pais. É uma discussão aqui teológica que está anunciada, né? Nessa tela muito pungente, né, do Caravaggio, em que a gente tem todo o chiaroscuro trabalhando, a gente tem um problema de que as figuras elas ocupam
mais lugar do que deveriam ocupar em relação ao fundo. O fundo já contém essa ruína, né? Esse pedaço de palácio distante que começa a aludir ao passado greco-romano, como olha só, lá é que era legal, aqui é só uma reedição provisória. E que colocam os quadros então numa perspectiva histórica, né? A gente tem o famoso gesto que vai ser reempregado, né? Na Capela Sistina, né? do anjo que aponta, né? E que o Lacan vai dizer, a interpretação ela funciona assim, como anjo, né? O anjo com uma mão segura a mão do Isaac, não corta seu filho, mas com a outra aponta, alude, né? Alude ao quê? Aí a resposta do Lacan alude ao objeto, né? A interpretação deve ser alusiva à presença do objeto e não designativa do objeto. Então está aí apresentado esse seminário que é interrompido. Há toda uma mitologia dessa interrupção, porque aparentemente o Lacan faz dessa interrupção um ato. Por quê? Porque ele é expulso da IPA e ele torna a expulsão dele correlata do fato dele falar do nome do pai. Como se para a IPA, uma instituição baseada na família Freud, descendente de Freud, Ana Freud e companhia, falar do nome do pai seria uma ameaça a esse princípio do poder, né, dentro dessa instituição. Vocês estão me impedindo de falar porque a minha fala é muito crítica, porque minha fala ameaça vocês, por isso vocês me expulsaram. E por isso também, ela faz assim meio de rogado, eu não vou continuar o seminário. Eu nunca mais vou falar do nome do pai. Esse vai ser um assunto encerrado. E, de certa maneira, ele passa o resto da obra voltando a esse ponto, dizendo, olha, tem uma coisa que eu não falei e eu não vou falar, que é le nom du père. Eu não vou voltar a esse assunto, e esse assunto vocês têm que resolver por si mesmos, porque, enfim, é como se o mundo não estivesse preparado para essa tematização que ele teria anunciado ali num seminário que para muitos, então, cria um problema. Existe o seminário, ele só teve um encontro, o resto foi interrompido. Vamos deixar isso de lado e vamos contar que o 11º é os 4 conceitos fundamentais da psicanálise? Ou nós vamos contar com esse que é o seminário que fala dos seminários incompletos, que fala do seminário que nunca veio a acontecer, que fala do seminário silenciado. Henri Porte, nos seus Nomes do Pai, desenvolve toda uma hipótese de que esse seria o ponto arquimediano da obra do Lacan, tá bem no meio, e então se você conta ou se você não conta, você vai ter, enfim, uma leitura ou outra leitura do conjunto do ensino, do conjunto da obra, como vocês queiram. Então, tá posto aí, temos uma capa, ela é eu acho que indiscutível, né? O sacrifício de Isaac. Veja que a alusão, né, ao sacrifício de Isaac, no seminário 11 ele vai dizer, fui sacrificado, fui excomungado, como se ele mesmo tivesse aí nesse lugar, no conjunto aí da história da psicanálise. Para mais sacrifícios, para mais telas barrocas, chiaroscuras, angustiantes, torneadas, maneiristas. Por que não dizer, o barroco também é um estilo brasileiro, né? O barroco mineiro. Clique aqui em Aqueronta Movebo. Por hoje é só.